Olá, começamos agora mais um Peneirão e hoje nós viemos na Valau para contar um pouco da história de um dos ídolos do nosso futebol, Valdo. Erivaldo Teixeira, mais conhecido como Valdo, marcou a história do futebol brasileiro. Um jovem menino que, como a grande maioria dos brasileiros, sempre gostou de jogar futebol e sempre teve o sonho de ser jogador. E ele nunca desistiu e superou todas as dificuldades desta profissão. Seus pais sempre apoiaram a buscar esse sonho. Ele teve uma infância com poucos jogadores de futebol, uma família bem estruturada que sempre deu todo o suporte. Graças a Deus tive uma infância boa, porque meus pais nos deram uma condição muito boa em todos os sentidos, tanto de moradia, de estudo, e sempre um apoio muito grande naquilo que tanto eu como meu irmão era o nosso sonho. Então eu, graças a Deus, não posso lamentar em nada da minha infância, pelo contrário, só agradecer a meus pais por tudo que me. Natural de Santa Maria, somente aos 18 anos ele começou a jogar em um clube. No Inter de Santa Maria foi onde tudo começou. Eu sou natural de Santa Maria, a gente começou a jogar futebol já desde criança, por gostar muito, mas o lado profissional foi quando aos 18 anos, foi quando eu iniciei a minha carreira no Inter de Santa Maria. Como é que foi essa tua trajetória? Eu tenho que muito agradecer ao futebol, que me proporcionou muitas coisas positivas, a ponto de até hoje eu ainda estar trabalhando com o futebol, estou com crianças. Me proporcionou a ter títulos e principalmente da onde eu saí, do Inter de Santa Maria, numa cidade do interior, numa época que não era muito fácil o jogador do interior ir para um grande clube. E eu tive a felicidade de ir para o Cruzeiro de Minas, onde jogava, a maioria dos seus jogadores eram jogadores de nível de seleção brasileira, e é onde eu conquistei títulos importantíssimos, como uma Copa Libertadores da América, um vice-campeonato da Libertadores, um vice-campeonato mundial interclubes e 2 campeonatos mineiros. Então, para mim, que saí do interior, eu fico muito grato com o futebol, que me proporcionou tudo isso, e ainda conhecer 15 países que certamente eu não teria essa oportunidade se não tivesse no futebol. Uma carreira de muito sucesso. Aquele jovem menino que iniciou no interior conseguiu ultrapassar barreiras e vencer obstáculos. Saiu do interior e foi jogar em um grande clube, mas Valdo já havia traçado seu caminho como jogador e soube lidar bem com a saudade. Eu tinha um objetivo tão forte no futebol de ser um vencedor, que até a saudade eu conseguia superar pela vontade de ser um vencedor no futebol. A ponto que quando eu fui para o Cruzeiro, eu já tinha traçado que até os 25 anos eu ia lutar pela meu objetivo, que ia ser um jogador profissional de um grande clube. Se eu não conseguisse, eu então mudaria de profissão. E eu tive a felicidade de um jogo contra o Juventude em Caxias. O Procópio veio me assistir e ele gostou do meu futebol, e eu não acreditava muito, que a gente sempre tem essas certas dúvidas. Ele falou para mim que ia me levar na quinta-feira e eu não acreditei. E na segunda-feira eu estava viajando para Belo Horizonte. Então são momentos que a gente fica muito marcado na vida da gente. E eu fico feliz, e eu hoje tento passar para esses meninos que estão começando, porque é uma das melhores profissões que tem. Foi muito além, conquistou o título de campeão da Taça Libertadores da América e vice-campeão mundial em 1976 pelo Cruzeiro. É uma emoção muito grande, porque a gente passando por umas situações que hoje eu vejo muitos os profissionais, a imprensa falando do Inter disputando o Libertadores, e às vezes eu fico pensando sozinho, toda essa motivação do torcedor, do próprio meu filho que vai ver o Inter, que é um apaixonado, e eu disputei 2. E eu tive a felicidade de, nessa disputa, quando nós fomos vencedores contra o River, chegar em Belo Horizonte, quando um aeroporto esperava com mais de 10 mil pessoas no aeroporto, carro de bombeiro, passeata na cidade. Então tudo isso eu tive a felicidade de ter passado, vivido,
Então é uma emoção muito grande, mas isso cabe a mim, essa emoção. E quando tem uma oportunidade a gente fala, mas a gente não precisa estar falando das suas conquistas. Se a gente conquistou e foi notado, que os outros observem e comentem. Valdo atuou também em outros clubes, por onde passou, deixou sua marca. Eu comecei pelo Inter de Santa Maria, depois passei pelo Cruzeiro de Minas, estive no Juventude, no Náutico, em Recife, Novo Hamburgo, o Uberaba, o São Cristóvão no Rio, e tive uma passagem no Lajeadense, mas muito curta, mas os clubes que me marcaram mesmo foi o Inter de Santa Maria, naturalmente, que é da minha cidade e que me deu o início na minha carreira, o Cruzeiro de Minas, que me proporcionou conhecer tudo, ter esses títulos e conhecer esses países, e o Novo Hamburgo, ao qual eu vim para cá e fiquei muito feliz com a cidade, onde fui apoiado por muitos diretores e que me deu a condição de, quando eu encerrei a carreira, permanecer em Novo Hamburgo. Para ele, as dificuldades eram grandes para o jogador de futebol na sua época, até porque era uma batalha diária e uma conquista a cada jogo para dar seguimento no trabalho. As dificuldades naturais daquela época, a falta de condições de trabalho, de material, o próprio ambiente, o futebol não era como é hoje, nós tínhamos muita dificuldade porque não era acreditado pela população que o jogador de futebol era uma pessoa correta, sempre tinha, até em função de muitos colegas não ter um bom comportamento. Então isso acarretou um problema sério para quem estava iniciando. Mas como eu me foquei muito no futebol, então as dificuldades para mim eram simples. Eu não sentia que aquilo fosse um obstáculo muito grande. Então, porque eu tinha um objetivo já traçado de jogar futebol. Valdo, quais as diferenças que tu vê do futebol da tua época para o futebol hoje? Hoje se trabalha muito mais a parte de física. Na minha época nós trabalhávamos muito mais a parte técnica, o jogador tinha muito mais contato com a bola. Hoje, por exemplo, assim, a parte física ela está predominando em todos os sentidos, e eu tive a oportunidade de passar pelo Grêmio como auxiliar do Play em 2004, e é ali que eu via o quanto o jogador hoje profissional tem uma dificuldade muito grande, que hoje esses meus meninos da escolinha já nós praticamos bastante com ele, que eles têm uma condição muito melhor nos fundamentos que muitos jogadores profissionais, e que hoje não é aceitável isso, pelas condições dos jogadores, pela condição de salário, condição de trabalho, tudo favorece para o jogador trabalhar, mas infelizmente até em função desses altos salários os jogadores esqueceram um pouco de trabalhar, porque na nossa época nós tínhamos que fazer um bom ano para ter um bom retorno financeiro no outro ano para um bom contrato. Hoje os jogadores trabalham com um contrato de 3, 4, 5 anos ganhando uma fortuna. Então praticamente eles esqueceram de ter uma evolução na sua profissão, e sim se mantém sempre com altos salários, que não assusta mais ninguém nesse aspecto de tu não ter um contrato bom. E aos 37 anos ele decidiu encerrar a carreira como jogador. Decidi um dia quando eu não perdi a motivação para o trabalho. O trabalho, principalmente o trabalho físico, que é um trabalho que a maioria dos jogadores não gosta. E eu sempre usei, até pela essa motivação que eu tinha com o futebol, que aquilo era importante para o domingo eu jogar bem e o domingo eu corresponder. Então eu treinava, me esforçava, na hora que eu estava mais cansado, eu ainda pensava, não, eu tenho que dar um pouquinho mais, que domingo eu tenho que ser um destaque do jogo, eu não posso decepcionar aquelas pessoas que estão apostando em mim. E quando eu perdi essa motivação, eu não tinha mais nenhum objetivo, por já estar também com 37 anos, eu sabia que dali eu não iria mais para um grande clube. Eu digo, a minha carreira, eu acho que já está no momento de eu parar, e eu decidi. Aí parei e não me arrependo. E agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem muito mais Peneirão.
Meu amigo, se você está procurando um carro novo, um carro seminovo, venha no Chico Ferraz, Nicolau Becker 344, ao lado do Remy Auto Center, ao lado do Big, aqui pertinho na Rua do Balão. Vem tomar um cafezinho no Chico Ferraz e você vai sair com seu carro novo, com seu carro seminovo. Temos também consórcio. Liga 3065 1107. Chico Ferraz Automóveis, me ajuda que eu te ajudo. Martins Advocacia, inscrita na OAB-RS 91.727. Busca justiça através da excelência no atendimento com responsabilidade, transparência e ética. O escritório conta com a equipe formada por profissionais que prioriza a defesa e preservação dos direitos, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, valorizando os interesses dos clientes, procurando sua satisfação por meio de soluções rápidas e eficazes, nas áreas trabalhista, previdenciária e civil. O escritório fica na Avenida São Leopoldo, 1700, bairro Celeste, Campo Bom, fone 3049-1398. E nessa segunda etapa do programa nós vamos mostrar a escolinha de futebol do Valdo, que depois de fazer a história como jogador, agora já está há 27 anos como treinador. Após a experiência como técnico do Esporte Clube Novo Hamburgo, Valdo teve um grande desafio na sua vida e foi o pioneiro na cidade de Novo Hamburgo a ter uma escolinha de futebol. Em 1988, nasceu a Escolinha de Futebol do Valdo, que ainda é uma grande referência no trabalho. Por o pessoal já me conhecer, por eu ter 3 anos como Novo Hamburgo e ter passado uma fase muito boa, onde o Novo Hamburgo foi destaque, nós fomos até para a Taça de Prata, então eu era conhecido dentro do Novo Hamburgo. Então aproveitei esse momento e aí foi iniciada a escolinha e graças a Deus até hoje nós estamos tendo o sucesso, porque se manter 27 anos é algo de positivo a gente deve estar fazendo. Ao longo desses 27 anos, vem desenvolvendo seu trabalho, sempre visando o aperfeiçoamento técnico, tático e disciplinar de seus alunos, aplicando os fundamentos do futebol de uma forma lúdica, onde o aprender é o mais importante que o resultado do jogo. A escolinha do Valdo se tornou uma referência de ensino. Eu conhecia o Renato Kogo, que jogou no Grêmio, que já tinha escolinha em Porto Alegre já há 6 anos. Então eu fiz uma parceria com ele e ele me trouxe essa experiência dele, a qual me foi muito útil. E ele me mostrou como era uma escolinha e como deveria agir, bem diferente do que eu pensava, porque a gente pensava sempre em jogar futebol, em ser um bom jogador e a escolinha não é para isso. A escolinha nós começamos e trabalhamos até 4 anos atrás só pensando em recreação. E a minha escolinha ela visa só a recreação. Nós já estamos naturalmente trabalhando com competições, mas faz 4 anos que a gente iniciou esse trabalho. Mas a prioridade é a recreação, é aqueles meninos que vêm aqui para aprender os fundamentos, independente da sua qualidade. A escolinha conta com uma equipe qualificada, com professores graduados e ex-atletas profissionais. Eu estou muito feliz porque são pessoas que estão trabalhando comigo há muito tempo, são pessoas da família, então já sabem a nossa filosofia, o nosso trabalho. Então, sobre esse aspecto eu não tenho dificuldade nenhuma. E essas pessoas trabalhando há bastante tempo, já são, os próprios pais já conhecem, já sabem como é que é o trabalho, já sabem que tem segurança, principalmente aqui dentro da Valau.
ele sabe da tranquilidade quando nós saímos para jogar fora, quando nós vamos, já ficamos em Capão, quando a gente sempre vai na sexta, só volta no domingo. Então os pais hoje já têm essa tranquilidade de deixar os filhos deles trabalhar conosco, porque sabe do cuidado que a gente tem, não é só nós professores, mas é a Rosane e a Rosângela que acompanham também, porque elas estão fazendo o papel de mãe, então isso é muito importante. Um dos professores é o filho do Valdo, Daniel Fontes Teixeira, que também jogou profissionalmente. Na verdade, assim, eu nem gosto de falar que eu fui jogador de futebol, porque tendo em casa um vice-campeão do mundo, campeão da Libertadores e tudo isso, eu acho que o DNA dele foi melhor do que o meu. Mas sim, eu joguei até os 26 anos, depois devido a uma lesão no joelho, eu tive que parar. E foi uma frustração muito grande, porque eu em casa eu já tinha esse exemplo de futebol, já a escolinha já estava, quando eu comecei a jogar, a escolinha já estava nativa aqui em Novo Hamburgo, e eu não sabia fazer nada além do futebol. Então eu viajei, eu fui para Barcelona, estive 10 anos e me desliguei totalmente do futebol nesse período. E agora, voltando a Novo Hamburgo, sempre foi um sonho trabalhar com crianças e com o futebol. Voltei a trabalhar com ele e agora parece que as coisas estão dando certo. Para ele, é uma grande honra poder trabalhar ao lado do seu pai e ídolo no futebol. É uma honra. Eu vejo, agora que eu voltei para Novo Hamburgo, eu vejo ele passa na rua, todo mundo cumprimenta e tudo. E o filho, claro, enche de orgulho. É claro que o passado dele é que eu, por exemplo, não vi ele jogar, vi muito pouco, mas eu vejo por entrevistas e o carinho que todas as pessoas têm por ele, que ele foi um grande jogador e, sobretudo, foi uma grande pessoa. Eu não conheço nenhuma pessoa aqui em Novo Hamburgo e por onde quer que a gente passe que não ressalte as qualidades como jogador e como pessoa. E isso, como filho, pois tento me espelhar e seguir os passos dele. Outro técnico da equipe é o ex-jogador Romulo Luiz Mônaco da Silva, que iniciou jogando na escolinha do Valdo, depois se tornou atleta profissional e hoje faz parte da equipe. Em 88 começou a escolinha do Valdo e eu fui o 11º aluno do Valdo. Aí saí em 95, quando eu fui integrar a equipe infantil do Grêmio. E a partir daí eu segui uma carreira de atleta. E depois que encerrou a carreira de atleta, voltou para trabalhar com o Valdo. Isso, depois de passar pelo Grêmio, pelo Botafogo, Novo Hamburgo, Associação Sapiranga, aí um período de teste no Juventude, aí em 2003 eu parei de jogar profissionalmente, só continuei jogando amador, aí em 2005 eu comecei a trabalhar novamente, retornei para a escolinha do Valdo, aí já aqui na Valau para trabalhar com o Valdo, e aí tô até hoje. Para Valdo é muito gratificante ver atletas que iniciaram na sua escolinha seguindo os passos no futebol. Já tive vários, inclusive o Gersinho, que hoje está trabalhando lá no Operário de Ponta Grossa, onde foram campeões paranaenses, e a gente ficou muito feliz porque é muito merecedora esse sucesso do Gerson, porque foi meu jogador, foi meu professor, então uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que é um exemplo para todos. Eu tive o Jardel, que jogou no 15 de Piracicaba, no Criciúma, eu tenho o Fred hoje, que joga no Goiás, que jogou no Novo Hamburgo, o outro Fred e o Filipinho, que são irmãos que passaram por aqui, que jogaram fora do país e hoje estão jogando no Passo Fundo, o outro estava jogando no São José. Então tem vários jogadores assim que passaram por aqui, que a gente até perdeu um pouco do contato com eles porque foram até fora do país. Outra grande alegria é ver ao longo desses anos gerações passando por sua escolinha. Pais que foram seus alunos hoje trazem seus filhos para treinar. Sem dúvida, e aí que eu brinco, por isso que eu estou ficando velho mesmo, porque eu tenho hoje eu tenho uma equipe de sábado e tarde que eu trabalho com eles há 15 anos também, e onde eu tenho a maioria
foram todos meus ex-alunos. E eu já tenho esses meus ex-alunos, seus filhos estão jogando comigo já, na escolinha. Então esse é um momento de alegria para mim, porque é sinal que ficou marcado o trabalho, ficou marcado as nossas atitudes com os pais, aonde eles estão trazendo hoje seus filhos para dar seguimento ao nosso trabalho. Valdo deseja continuar participando da vida de muitos garotos. Ele sabe que não serão todos que vão se tornar jogadores de futebol, mas com isso ajude a tornar grandes cidadãos. Eu tento passar para eles aquilo que eu fui como jogador. E como treinador, ser disciplinador, respeitar o adversário e procurar se focar só no futebol. E o programa Peneirão dessa semana vai ficando por aqui. Até a semana que vem com muito mais histórias bem legais. Tchau!